Salve, galera! No vídeo de hoje, nós vamos ver a relação entre o futebol e o fascismo italiano. Começando a nossa série sobre futebol e política. Vamos lá! O fascismo foi um movimento político de extrema-direita que emergiu na Itália após a Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1918. O grande líder do fascismo foi Benito Mussolini, chamado pelos fascistas de Duce. Esse partido fascista acabou tomando o poder no ano de 1922, quando faz a famosa Marcha sobre Roma. Mussolini, com apoio militar dos ex-combatentes italianos na Primeira Guerra Mundial, descontentes com o resultado daquele conflito, junto com o Partido Fascista, que era composto por Faccios de Combattimento, uma espécie de milícia paramilitar, um exército do partido que agredia as oposições a esse partido, desde a esquerda operária, anarquista, comunista, social-democrata, até a direita da democracia cristã. Esse pessoal faz sua marcha sobre Roma, dá um golpe de Estado em 1922 e obriga o rei Vítor Emanuel III a entregar o poder ao Duce, ao Benito Mussolini, que se torna o primeiro-ministro a partir daquela data. Não há dúvida que todo o projeto fascista de governo vai abarcar praticamente todas as áreas e se influenciar em todas as áreas da sociedade italiana, inclusive o futebol. O futebol passou a ser uma peça-chave no regime fascista, pois desejavam unir o país e despertar o nacionalismo por meio dele. A ideia era se apropriar do futebol, canalizar as atenções do público e seus interesses. A mobilização das massas pelo futebol ajudaria a formar a própria identidade nacional, aos moldes fascistas. Em 1926, surgiu o Estatuto Fascista do Futebol, chamado de Carta de Reggio, que simbolizou a tomada do futebol pelo novo regime. Havia duas ligas de futebol até aquela época na Itália: a Liga do Norte e a Liga do Sul, que foram sumariamente fechadas. A seguir, foi criada uma Liga Nacional, integrando as fortes equipes do Norte, tais como Internazionale, Milan, Juventus, Torino, e as poucas equipes do Sul, Centro-Sul, centradas principalmente em Roma, Florença e Nápoles. O estatuto obrigava a profissionalização dos times, a criação das séries A e B, a abolição da associação dos árbitros e obrigava a expulsão dos estrangeiros, o que significou o que foi chamado de limpeza étnica, banindo principalmente os chamados não-arianos, ou seja, não brancos, ciganos, negros e estrangeiros em geral. Isso indicava, além do racismo, o caráter nacionalista que o futebol iria representar dali para frente. A primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930, e diante do sucesso desse primeiro Mundial, logo os fascistas se candidataram a realizar a segunda Copa do Mundo, que seria em 1934. Então a decisão para ver a sede do Mundial de 1934, onde seria realizado o Mundial de 1934, se deu em 1932. E os fascistas logo se candidataram, se interessaram e não mediram esforços para ganhar essa candidatura. Inclusive, os fascistas
italianos, né, colocaram que pagariam todos os custos do Mundial, não ligando muito para a grande crise que o mundo tinha vivido alguns anos antes, em 29. O mundo estava falido, né, com a crise de 29, com a queda da Bolsa de Nova York, mas os fascistas planejavam pagar todos os custos do Mundial, né? Não teria outra maneira senão pensar que iam fazer e organizar o melhor Mundial possível. Então, em 32, ganharam a sede do Mundial de 34. E, inclusive, em 32 eram os 10 anos do regime fascista. 10 anos que fizeram lá a marcha sobre Roma e tomaram o poder. Então, nos festejos dos 10 anos do regime fascista, utilizaram ganhar a sede do Mundial de 34 como propaganda, fazendo cartazes e divulgando que seria o melhor Mundial até aquele momento. O próprio Mussolini, logicamente, além de querer sediar o Mundial para mostrar claramente a organização da Itália, as ideias do fascismo, a superioridade racial, né, dos italianos, claro que ele queria, além disso tudo, vencer o Mundial de 34. Para melhorar, né, a técnica da seleção, né, os caras criaram um conceito que era o conceito dos oriundi. Oriundi seriam jogadores de futebol vindos da América do Sul, descendentes de italianos que haviam migrado antes. Então, haveria a seleção de alguns jogadores ditos oriundes, principalmente argentinos, não é? Pessoal vindo da Argentina. A Argentina nos anos 30 vivia assim o auge do seu futebol, com Boca Juniors, não é? River Plate. Então vários jogadores argentinos, descendentes de italianos, foram convocados. Inclusive um brasileiro também entrou nessa lista, o Filó, que tinha jogado no Corinthians. Então o primeiro brasileiro campeão mundial em 34, né, com a Itália, foi um Filó, que já tinha jogado anteriormente no Corinthians. A imprensa italiana criticou muito o técnico Vittorio Pozzo de ter convocado esses oriundi, que aliás passavam por um tribunal, né, porque eles tinham que ser brancos. Então tinha um tribunal racial para avaliar se eles eram brancos ou não. Aí, né, dando o ok, eles podiam jogar na seleção. E a imprensa criticou muito o Vittorio Pozzo por essas convocações. E ele deu uma resposta muito boa, não é? Ele dizia o seguinte: bom, se esses caras podem fazer serviço militar e morrer pela Itália, por que não podem jogar na seleção? É claro que naquele momento a vitória e na Copa e a ideia da cidadania oriundi representavam também para o regime fascista um ideal de alargamento da nacionalidade. Então haveria a nação italiana para fora do país, da nação, do Estado italiano. E isso, claro, que justificaria o próprio expansionismo que o regime estava fazendo naquele momento, expansionismo militar, especialmente indo para a África e fazendo guerras de anexação na África. Durante a Copa de 34, Mussolini compareceu a todos os jogos da Itália. E se dizia, inclusive, que ele mandava sósias para assistir todos os outros jogos. E as partidas eram cercadas por rituais, se destacando o emblema da seleção italiana, a bandeira, a saudação fascista e o hino italiano. Tudo era apresentado como uma guerra ritualizada. E ao início de cada partida, os próprios jogadores da seleção italiana faziam uma saudação especial ao Duce. Ao longo da Copa, então, os resultados apareceram. A Itália venceu no primeiro jogo os Estados Unidos por 7-1. Veja aqui que já aparece um 7-1 na história das Copas. Depois venceram a Espanha 2 vezes por 1-0. Na semifinal derrotaram a Áustria por 1-0. E na grande final, Itália 2, Tchecoslováquia 1. A vitória foi encarada como um exemplo de uma nação forte e preparada para enfrentar seus inimigos.
no momento que era iminente a invasão do exército italiano sobre a Etiópia. A propaganda também destacava o papel fundamental do líder Benito Mussolini para a vitória. Depois da Copa de 34, a próxima grande competição do futebol se deu ao longo dos Jogos Olímpicos de 36, que foram realizados em Berlim, justamente pelos nazistas, que haviam tomado o poder 3 anos antes, em 33, na Alemanha. É claro que temos um outro capítulo, não só da mistura do futebol com a política, mas sim com os esportes em geral. Nos Jogos Olímpicos de 36, nas competições de futebol, a Itália fascista se tornou a medalha de ouro. Assim, então, tinham conquistado a Copa de 34 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 36, em Berlim, na Alemanha. Logicamente que tal fato despertou o interesse dos nazistas pelo futebol. Então, os nazistas haviam se envolvido com os esportes nas Olimpíadas de 36, mas agora perceberam também, observando o exemplo fascista, de que o próprio futebol interno à Alemanha deveria ser utilizado. Hitler não era um grande entusiasta do futebol, não. Ele achava um esporte que veio dos ingleses, que não era um esporte nacional. Mas seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, sim, percebeu o interesse que o futebol despertava nas massas e tentou organizar o campeonato nacional alemão de acordo com os princípios nazistas. Realmente, 2 times se destacaram na Liga Alemã, não se entendendo muito bem com os nazistas. Foi o Bayern Munique e o Borussia Dortmund. Ao contrário, outros times se amoldaram melhor, aos ditames nazistas. Foi o auge, por exemplo, do Schalke 04. Mas, pensando nisso, os alemães logo perceberam que poderiam ser a sede da Copa do Mundo, que nem os fascistas tinham feito em 34, e se candidataram para fazer a sede do Mundial de 38. Não conseguiram por um motivo, porque a FIFA era presidida por um francês, Jules Rimet, que mexeu os pauzinhos para que a França fosse o país sede da Copa de 38. E, obviamente, Benito Mussolini vai organizar a melhor seleção italiana para tentar conquistar o bicampeonato. Mussolini mandou o time italiano para a Copa de 38 de avião, enquanto os demais jogadores se deslocaram até a França por trem. Ao longo dos jogos, se seguiram os mesmos rituais das partidas do Mundial anterior em 34, sendo que o time italiano jogou com camisas negras, que era justamente a cor do partido fascista, os camisas negras de Milão. A justificativa aqui era que o país sede, a França, jogava de azul, por isso a Itália precisava jogar com uma outra cor. Mas, logicamente, o interesse aqui era político. E foi assim que ganharam de 2-1 da Noruega na estreia e de 3-1 contra a França no segundo jogo. Nas semifinais, o time italiano enfrentou o Brasil, que pela primeira vez aparecia no cenário mundial do futebol, e derrotou o Brasil por 2-1. O Brasil ali teve o artilheiro da Copa de 38, Leônidas da Silva, chamado Diamante Negro, que foi poupado para essa partida, coisa que os jornalistas estranharam. No dia seguinte, os jornais italianos destacaram em suas manchetes: o Brasil tem um bom futebol, mas a selva e a liberalidade dos costumes os prejudicam. Diziam também: foi o triunfo da inteligência itálica contra a força bruta dos negros. Diziam também: foi a vitória da raça. Claramente, manchetes racistas. Ao se classificar para a final contra a Hungria, Mussolini teria enviado um telegrama para o técnico Vittorio Pozzo e para o capitão Giuseppe Meazza: é vencer ou morrer? E a vitória veio por 4-2 sobre a Hungria. Na volta ao país, a seleção foi recebida em triunfo pelo Duce. Já em 39, a guerra começaria.
e uma nova Copa do Mundo aconteceria apenas em 1950 no Brasil, e o regime fascista já não existiria mais nessa data. E valeu por assistir esse vídeo até agora sobre a relação do futebol com a política. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e tamo junto!